E aí, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar de um tópico que é daqueles que é para você levar para a vida, tá? Que é a variação linguística. Isso aqui está presente na nossa vida sempre, desde que a gente era pequeno e sempre vai estar. E também envolve uma prática nossa do nosso dia a dia que a gente tem que se acostumar a ter, tá bom? Bom, então para começar, vamos introduzir esse assunto com algumas perguntas, né? Primeiro, para e pensa, a língua portuguesa é sempre igual? Ou seja, toda forma de língua portuguesa que você conhece é a mesma? Se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que não é. A maneira como, por exemplo, seus avós ou pessoas mais velhas que você conhece falam, em muitos aspectos, por exemplo, pode ser diferente da maneira que você fala. A maneira que um garoto que mora na periferia fala é bem diferente da maneira que um garoto que, por exemplo, foi criado num apartamentão um apartamento grande, chique, fala. São maneiras diferentes de acordo com cada situação. Provavelmente a pessoa da periferia fala muito mais gírias do que o garoto que mora no apartamento. Tá? Então, a língua portuguesa é sempre igual? Já respondendo, não. Tá? Se você parar para pensar, não. Segunda pergunta, as línguas têm sempre a mesma forma? Ou seja, basicamente a mesma pergunta, só que aplicada a outras línguas? Também não, tá? Isso que eu estou falando vale para o inglês, vale para o alemão, para o japonês, para o espanhol e assim por diante. Então, e a última aqui, em quantas formas de língua portuguesa você consegue pensar? Eu já citei algumas aqui para vocês, mas se a gente for parar e olhar, por exemplo, o português do Brasil e o português de Portugal, são muito diferentes, né? Ou, diminuindo ainda mais essa questão, o português falado dentro do Brasil é igual em todas as regiões? Não, aqui embaixo a gente tem, né, palavras próprias de cada região, no Nordeste, oxente, aqui no Centro-Oeste, véi, no Sul, piá, no Sudeste, mano, aqui mais no Norte, curumim, que é uma criança, né? A gente pode acrescentar o nosso égua aqui no Pará também. Então, não, a língua portuguesa é muito variada, né? Existem diversas formas diferentes de falar português e existem diversas formas diferentes de falar várias outras línguas aí no mundo também, certo? E é sobre isso que a variação linguística, então, vai tocar pra gente. Então, logo aqui, a língua varia, nosso primeiro tópico. O que é a variação linguística? O conceito que a gente vai trabalhar é o seguinte: fenômeno linguístico é um fenômeno natural, linguístico, que diz respeito às várias formas que uma determinada língua pode ter, dependendo de aspectos como o local, o tempo, a situação de comunicação e o grupo social. E aqui eu já destaco para vocês, local, tempo, situação de comunicação e grupo social são as formas de variação linguística, são os tipos de variação. E aí a gente tem aqui embaixo esses 4 tipos. A variação, primeiro, diatópica, a variação diacrônica, a variação diafásica e a variação diastrática. A variação diatópica é aquela que é de acordo com a posição geográfica, ou seja, com o local. Isso aqui pode ser tanto em extensões muito grandes, como eu falei, Brasil e Portugal, Brasil e Moçambique, né? Quanto pode ser uma coisa mais reduzida, tá? Diferentes regiões de um país, diferentes regiões de uma cidade podem ter variações linguísticas diferentes, variedades linguísticas diferentes, tá bom? Então isso é variação diatópica, é aquela que vai existir de acordo com a localização geográfica da pessoa. A variação diacrônica, que é aquela de acordo com um momento histórico. Gente, é o que eu citei logo no início, né? Uma pessoa mais velha, uma pessoa que nasceu, por exemplo, na década de 50, 60, fala algumas coisas diferentes de alguém que nasceu na década de 90, nos anos 2000, né? Vai ter expressões diferentes, vai conhecer gírias diferentes. Então isso é uma variação diacrônica, mas também a gente pode pensar no histórico da nossa língua. A língua portuguesa ela não é da maneira que a gente fala agora desde sempre. Ela foi se modificando ao longo do tempo e surgindo ao longo do tempo. Existiu uma época que não existia língua portuguesa, né? Ela é fruto do latim e juntamente a várias outras línguas, como o árabe, etc. O galego. E essas línguas foram se moldando até formar algo que a gente entende hoje como português. O português moderno, no caso. Então a variação diacrônica também diz respeito a isso.
O português de hoje é diferente do português que era falado do início do século XIX. É diferente do português falado lá no século XVI, certo? Então, isso é variação diacrônica também. A variação diafásica é aquela de acordo com a situação comunicativa. Ou seja, dependendo do local onde você está, você vai usar a sua língua de uma forma diferente. Imagina, por exemplo, o jeito que você fala com seus colegas e o jeito que você fala com os seus pais, seus responsáveis, ou com o professor, o diretor da escola. Não é a mesma forma de falar. Com seus colegas, com seus amigos, você fala de uma forma mais livre, mais solta. Enquanto que com os seus pais, professores, você fala provavelmente de uma forma um pouquinho mais contida, né? Uma forma mais respeitosa. Isso é normal, tá bom? Isso a gente chama de variação diafásica, porque dependendo da situação em que você se encontra, você vai usar a linguagem de uma maneira diferente. E, por fim, a variação diastrática, que é de acordo com o grupo social. Ou seja, por exemplo, no material que eu mandei para vocês em PDF, tem o seguinte: uma pessoa que gosta muito de futebol, ela sabe o que significa um chute, a bola bater e ir na gaveta, por exemplo. Né? O que significa ir na gaveta? Ela ir no canto do gol. Uma pessoa que é familiarizada com videogames, provavelmente ela vai ouvir um termo como bufar ou lag e ela vai entender o que significa. Né? Uma pessoa que é familiarizada com desenho japonês, com animes, ela entende determinados termos como Onisan, Kawaii, etc. Então, são termos próprios de grupos sociais que se entendem entre si, mas que, em termos gerais de uma sociedade, talvez esses termos não seriam compreendidos, tá bom? Isso é variação diastrática, dependendo do grupo social com o qual você está, num determinado momento, no qual você se insere, você pode ter determinados usos de linguagem relacionados àquele grupo social, tá bom? Mas aí ficou essa pergunta, né? E a norma padrão? Onde é que ela está no meio disso tudo? Então, primeiramente, de onde é que vem essa norma padrão? Ela é fruto de uma convenção. Ou seja, o que a gente chama de norma padrão do português, esse português que você aprende na escola, para você escrever redações e tal, ele é fruto de uma convenção social, de uma convenção política, tá bom? O padrão, ele literalmente é algo que foi decidido, você pegou várias formas do português, verificou algo padrão a todas elas e juntou num aglomerado ali, certo? E foi decidido, esse é o português padrão. Para que ele é usado? Para que ele serve? Por exemplo, comunicações oficiais, quando você precisa escrever um texto mais formal, você vai usar a norma padrão, certo? Porque a norma padrão, ela não está inserida numa realidade cultural, social específica. Você não vai ter dentro da norma padrão expressões próprias de um grupo social, de uma determinada classe social, certo? A norma padrão é uma forma literalmente padrão de você escrever para que qualquer pessoa que entenda português consiga entender o que você escreveu, certo? Imagina, no caso, se cada um escrevesse do jeito que fala. Seria muito esquisito, certo? E aí vem essa pergunta que é muito importante a gente fazer. A norma padrão, ela é uma variedade linguística? Gente, ou seja, alguma pessoa no Brasil ou dos outros países que falam português, fala o português padrão? A resposta para isso é um sonoro não, tá? A língua padrão, a norma padrão, ela não é falada por ninguém, por mais que algumas pessoas achem que falam de acordo com ela, tá bom? Não tem como você falar, porque para você falar na norma padrão, você teria que sair muito da naturalidade da sua fala e ficar muito policiado na hora de falar. A gente vai encontrar a norma padrão aonde? Na escrita. Na escrita, sim, você pode perfeitamente escrever de acordo com a norma padrão, tá? A nossa fala, para as pessoas que acham que falam de acordo com o padrão, na verdade elas falam próximo ao padrão. Mas elas nunca vão alcançar perfeitamente essa norma padrão na fala delas, porque precisaria de um nível de policiamento muito grande, certo? Aqui um exemplo para vocês verificarem isso. Você, enquanto brasileiro ou brasileira, como é que você falaria
essa frase aqui? Você falaria eu achei ela, eu a achei ou eu achei-a? Eu deixei bem claro aqui brasileiro ou brasileira, porque em alguns outros países do mundo a coisa pode ser um pouco diferente, tá? Mas no Brasil, provavelmente você falaria esse número 1 aqui, né? Eu achei ela. Provavelmente você encontraria em textos o eu a achei e o eu achei. A norma padrão da língua portuguesa diz que você está errado, que a forma correta são esses dois aqui. Tá? Tanto faz o 2 ou o 3, qualquer uma delas seria considerada correta de acordo com o padrão para essa frase. Mas de acordo com a norma padrão, você que fala eu achei ela, você está errado, porque o pronome ela não pode ser usado nessa posição como objeto direto de verbo. Mas, gente, a nossa fala natural é assim. A gente não pode negar isso, tá bom? Então é o que eu falei. A gente fala de acordo com a norma padrão? Não. A gente escreve de acordo com a norma padrão? Você pode fazer isso. Assim como você também pode não fazer se você não quiser. Eu posso escrever fora da norma padrão? Claro que pode. Dependendo da situação, você pode sim. Mas numa situação formal, que eu preciso escrever uma redação para a escola, eu escrevo de acordo com a norma padrão? Sim. Aí nesse caso, eu poderia usar o eu achei ela se fosse uma escrita formal? Não. Eu teria que usar ou o 2 ou o 3, tá? Mas, eu posso falar eu achei ela? Fique à vontade, tá bom? Mesmo em situações formais de fala, eu não acredito que alguém chamaria a sua atenção por falar eu achei ela, tá bom? Outra coisa também, um outro exemplo para quem fala, que fala de acordo com o padrão, pense em palavrinhas simples do seu dia a dia, como por exemplo, por favor, né? Gente, você fala no seu dia a dia, por favor? Provavelmente você fala assim, por favor. Você não fala nem ó, né? Você fala, por favor. Você também não fala esse R do final. Você fala assim, por favor. Em alguns casos, talvez você corte até esse U e fale assim. Tá horrível isso aqui, mas vamos lá. Talvez você fale, por favor. Certo? O P corta o U e vai direto para o favor. Tá? Então, isso é só para mostrar que ninguém fala de acordo com a norma padrão. Beleza? Guardem isso na cabeça de vocês, acho que ficou bem claro. E aí a gente entra na questão de dois posicionamentos existentes sobre isso, né? Da ideia de que existe o português certo e da ideia de que não existe português certo. Tá? Esses dois posicionamentos são chamados de prescritivismo e o descritivismo. O prescritivismo é aquela ideia de que existe uma forma certa de falar e de escrever e você jamais pode desobedecer isso. É o posicionamento daquela galera que acha que fala de acordo com a norma padrão. Prescritivismo também pode ser chamado de normativismo. No caso, é o posicionamento que vai defender a gramática normativa, tá bom? Então a gente, a partir de agora, vai excluir isso aqui da nossa vida. A gente não pode ser prescritivista e, assim, não é nenhuma questão de opinião que eu estou falando aqui, tá? O prescritivismo ele é um posicionamento anticientífico, na verdade, porque ele entende a língua como algo que é irreal. Tá? A norma padrão é uma convenção, ela não é algo que você vê na realidade social das pessoas falando, no uso das pessoas da língua. Então, quando ela impõe uma forma específica de fala e de escrita, ela está indo contra a naturalidade das coisas, tá? Ela está indo contra aquilo que é a realidade. Ou seja, é um posicionamento anticientífico que a gente vai cortar da nossa vida, beleza? Agora, a gente vai adotar um posicionamento que está mais relacionado com o descritivismo linguístico. O que é isso? É a postura científica de análise do fenômeno linguístico. No caso, quem é descritivista são os linguistas, as pessoas que estudam esse tópico a fundo, tá? São os cientistas que estudam a língua. A gente vai adotar não posicionamento descritivo no sentido de que a gente vai fazer pesquisa linguística, não é isso. Mas a gente vai adotar essa postura de olhar a realidade linguística e simplesmente verificar que ela é diferente. Tá? Não fazer julgamentos sobre ela. Não existe o português melhor e o português pior. Tá bom? Basicamente é isso que o descritivismo traz pra gente. Bom,
aí vamos entrar na questão, né? A fala e a escrita correta. O que seria, então, falar e escrever corretamente? Segundo o prescritivismo, a gente acabou de ver, é usar a norma padrão. Mas como a gente excluiu isso da nossa vida, então o que é, então, pra gente o falar e o escrever corretamente? Existe isso? Existe, mas a gente vai seguir uma regrinha que é fundamental, que vocês precisam conhecer. Basicamente, a comunicação correta, seja escrita ou falada, é aquela que é apropriada para o contexto comunicativo. Ou seja, dependendo da situação que você está, a forma, você vai ter que selecionar uma forma de falar e de escrever que seja apropriada para a situação. É como eu falei antes, se eu estou escrevendo uma redação, se eu estou escrevendo um texto oficial, formal, eu tenho que usar a norma padrão. Tá? Ela é a forma apropriada de escrita nesse caso. Se eu estou conversando com meu amigo no WhatsApp, eu posso escrever do jeito que eu quiser. Tá? Se eu só estou querendo mandar uma mensagem rápida para ele. Se eu estou conversando com um colega um assunto qualquer do dia a dia, eu posso falar do jeito que eu quiser. Se eu estou discutindo sobre um determinado assunto importante, ou se eu estou apresentando um trabalho na escola, como é que vai ter que ser a minha fala? Ela vai poder ser solta, cheia de gírias, expressões regionais? Não, eu vou ter que falar de uma maneira um pouco mais formal, um pouco mais próximo da norma padrão, certo? Então é isso, eu adapto a minha linguagem à situação em que eu estou inserido, ao contexto comunicativo. Essa é a regra fundamental, tatuem isso na mente de vocês, beleza? E agora, antes da gente ir para a parte final, apesar de a gente ter essa questão do correto, na verdade, ser o apropriado, existe sim uma visão social sobre as variedades linguísticas que a gente tem que conhecer, tá bom? Existe, por exemplo, vocês provavelmente têm uma visão melhor sobre uma determinada forma de linguagem e uma visão pior sobre uma determinada forma de linguagem. Como assim? Existe uma forma de falar que vocês acham mais bonito, mais correto, mais interessante, e existe uma forma de falar que vocês provavelmente acham que é mais feia, mais vulgar, certo? A gente chama isso de variedades estigmatizadas e variedades prestigiadas. Só que o seguinte, as variedades estigmatizadas são aquelas que você considera ruim, pior, e as variedades prestigiadas são aquelas que são consideradas melhores, são consideradas corretas. No caso, as prestigiadas são aquelas que são mais próximas da norma padrão, enquanto que as estigmatizadas são aquelas que estão mais distantes da norma padrão. No caso aqui, a gente encontra nas estigmatizadas geralmente falas de periferia, tá? Que tem muitas gírias, etc. Basta você escutar, por exemplo, qualquer funk que você vai conseguir identificar variedades estigmatizadas ali. E variedades prestigiadas são aquelas consideradas corretas, próximas do padrão, ou seja, falas mais formais. Por exemplo, a minha agora falando com vocês, tem um toque um pouco mais indo para a norma padrão, então ela é uma forma um pouco mais prestigiada socialmente, tá? Não significa que eu fale assim o tempo todo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, aqui essa imagem da ideia de que elas têm um embate, né, entre as estigmatizadas e as variedades prestigiadas, mas não é bem assim. Vamos excluir isso. Na verdade, existe uma troca. Como elas são mais livres, as variedades estigmatizadas elas tendem a ser mais produtivas, né? Enquanto que as variedades prestigiadas elas são mais presas à norma padrão. Então, como as variedades estigmatizadas produzem mais formas de linguagem, são elas que fazem a língua mudar. E toda língua muda, tá? Isso é um fenômeno natural. Então, conforme o tempo vai passando, as pessoas que falam as variedades prestigiadas entram em contato com essas variedades estigmatizadas e aos poucos elas começam a incorporar essas formas, certo? Aquilo que era estigmatizado pode, com o tempo, vir a se tornar prestigiado. E a mesma coisa pode acontecer. Pode ser que aquilo que era prestigiado num determinado momento se torne estigmatizado num outro, tá bom? Por exemplo, existem formas de falar mais antigas que, se você falar hoje em dia, você vai ser visto como bobo, vai ser muito esquisito, tá bom? E existem formas que antes eram estigmatizadas, várias gírias, por exemplo, que hoje em dia fazem parte das variedades prestigiadas normalmente, tá? Sem problema nenhum, a gente vê elas sendo utilizadas por pessoas que
falam bonito, digamos assim, entre aspas, certo? E aí a gente entra no nosso último tópico, que é o preconceito linguístico. Gente, preconceito linguístico ele acontece justamente porque tem pessoas que falam as variedades prestigiadas que estigmatizam as outras variedades que elas não falam e julgam como errado, julgam como feio. Isso é um problema, na verdade, tá? Como todo tipo de preconceito, de discriminação, isso é um problema. Aí vem essa pergunta, a gente pode julgar a fala ou a escrita de outra pessoa? A verdade é que depende, tá? No caso, esse desenho aqui simboliza muito bem a situação do que geralmente ocorre com preconceito linguístico, né? É uma pessoa que sofre preconceito linguístico, ela está literalmente sendo silenciada. Ela não pode se expressar porque corre o risco simplesmente de julgarem a fala dela. Ela fala, tu fala engraçado, tu fala errado, tu é burro, né? Isso é um problema social, na verdade, muito sério. E por que eu falei que a gente pode julgar a fala de outra pessoa dependendo da situação? Se, por exemplo, você está escrevendo uma redação na escola, eu sou seu professor, e eu recebo um texto cheio de gírias, cheio de abreviações, é óbvio que eu vou julgar o que você escreveu, porque no contexto não era apropriado. E você tem condições suficientes para escrever na norma padrão, né? Agora, julgando a fala, por exemplo, se você vai apresentar um trabalho, por exemplo, uma situação mais formal, e você fala de qualquer jeito, quem está ouvindo pode sim te julgar, porque, poxa, você está numa situação formal, então se controla, né? Você não pode falar de qualquer jeito nessa situação. Então, o contexto ele vai determinar a maneira como as pessoas vão receber o seu jeito de falar ou de escrever. Mas também isso varia de acordo com a pessoa. Se eu estou falando com uma criança pequena que não conhece a norma padrão, eu não vou julgar o fato dela me entregar um texto fora da norma padrão. Se eu estou falando com uma pessoa que nunca teve uma educação formal e ela vai apresentar um trabalho e ela fala do jeito dela, eu não vou julgar essa pessoa porque aquela pessoa talvez não tenha noção de como adequar a fala dela para um contexto mais formal. Isso pode acontecer também. Então a gente tem que ter bom senso de acordo com a situação em que a gente está inserido, beleza? Aqui agora a gente vai ver alguns exemplos disso. Essa tirinha, por exemplo. Tem um papagaio, ele fala bicicleta, cocrete, caderneta. Aí a mulher fala, nossa, ele fala tudo errado. Aí no segundo quadro, vim devolver o seu papagaio. Aí o cara diz, algum problema? Gente, essa tirinha, a tirinha em si comete preconceito linguístico, tá? A mulher, primeiramente aqui no primeiro quadro, ela diz que o papagaio fala errado, porque ele fala bicicleta, concrete. O papagaio não está falando errado, ele só não está falando de acordo com a norma padrão, tá? E no segundo quadro a gente percebe a tirinha justifica o papagaio falar do jeito que fala, porque o dono da loja, que a mulher comprou ele, fala também do mesmo jeito que o papagaio. E a tirinha trata isso como algo engraçado, entendeu? A tirinha de 2002, tá? Nessa época não se discutia tanto sobre variação linguística aqui no Brasil e nas escolas isso não era ensinado, então é justificável. Mas a tirinha em si comete preconceito linguístico, porque não tem nada a ver. Se a pessoa fala problema, se ela fala bicicleta, isso não é engraçado, tá? Não deveria ser, pelo menos. Porque simplesmente são formas de falar. E eu vou te mostrar agora um negócio para você ver que essas trocas de L, por exemplo, no caso de problema, né? Que o certo seria problema. A troca do R pelo L e vice-versa é um fenômeno que sempre aconteceu na língua. Aqui, ó, no latim, a gente tinha palavras com placere, que significa prazer em português. O que você está vendo aqui? Esse L aqui, olha o que ele virou. Virou um R. Tá? É exatamente a mesma coisa com problema e problema. Tá? A gente chama esse fenômeno aqui da troca do R pelo L de rotacionismo. Isso é apenas uma curiosidade, vocês não precisam decorar isso não. Mas isso é para mostrar que mesmo que as pessoas hoje em dia consideram como errado na fala dos outros, talvez tenha uma justificativa linguística. É por isso que eu falei que o descritivismo lá atrás é tão importante. É você enxergar com naturalidade as formas de falar, porque provavelmente essas formas diferentes de falar são justificadas de alguma forma. E o interessante é a gente descobrir justamente essa justificativa, né?
Então, outro caso aqui, isso aqui é uma situação bem comum, tá até na apostila de vocês. Aí o Chico Bento, com a professora dele, ele pergunta: quais são minhas notas? Aí a professora corrige: quais são as minhas notas, Chico? Aí ele fala: e eu que vou saber? Você também fez prova? Fez prova? Aí a professora diz: isso é lá português que se fale? Já pro castigo ele mais... Aí ela expulsando ele, né? E amanhã quero você o fino no português. Gente, assim, a professora do Chico Bento claramente não conhece, não manja nada de variação linguística, e o posicionamento dela aqui é completamente errado, tá bom? Isso aqui que ela fez com o Chico, no caso, não é engraçado. A fala do Chico Bento é natural para o local de onde ele é, e ele é uma criança, né? Então, ele está aprendendo ainda outras formas de português. O correto seria ela cobrar essa fala certa que ela está tanto cobrando no trabalho dele, escrito. Só no escrito, mas no jeito dele falar ela não tinha nada que se intrometer, certo? A não ser que ele fosse desrespeitoso com ela, por exemplo. Aí sim, é um outro caso. Mas o jeito dele falar, né? E eu que vou saber quais são minhas notas. Isso aqui não tem problema nenhum. Faz parte do local de onde ele vem, certo? E por fim, para a gente ver um exemplo mais engraçadinho, né, de como as variações linguísticas são interessantes, elas geram humor interessante, a gente tem esses dois personagens aqui, que são caracterizados como caipiras. Ele fala: e aí, compadre, firme? Aí o outro responde: não, futebol. Por que aconteceu isso? Quando ele pergunta firme, aqui tem um sentido que para nós, vendo de acordo com a norma padrão, tá tudo bem, tá firme. Mas não, o outro entendeu aqui, pela forma deles de falar, né, esse R aqui, na verdade, é um L. Assim como esse R aqui, para nós, é um L. Então, esse segundo personagem, entendeu que o primeiro perguntou: e aí, tá assistindo um filme? Aí ele responde: não, tô assistindo futebol. Né? Então isso é pra gente ver como a variação linguística ela gera coisas interessantes. É que a tirinha não trata isso como nada de errado, ela apenas faz humor a partir dessa comparação da nossa visão do padrão com a forma real de falar dos personagens aqui, né? Que quebra a nossa expectativa. Então, gente, basicamente é isso. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. Qualquer coisa, não deixem de perguntar. Abraço.